Bom, gente, vamos ao início, né? Mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Carla Responde. E antes de começar a elucidação, né? Antes de começar a atender o e-mail, eu gostaria de pedir desculpas pela minha ausência. Passei aí uma semana sem atualizar o canal, né, devido ao período de prova na faculdade. Então, é o momento em que eu me distancio do canal para poder realmente me debruçar sobre as demandas da faculdade, né? Mas agora eu já estou praticamente de férias e aí vou ter um pouco mais de tempo para me dedicar ao canal. Pois bem, nesse vídeo aqui eu irei atender ao e-mail da Maiara Oliveira. Maiara Oliveira me mandou um e-mail dizendo o seguinte: boa noite, Carla. Sou estudante de psicologia, primeiro ano, tenho um caso clínico de anamnese, né? Daí ela narra o caso, né? Isabel, 35 anos, procura um profissional da área de psicologia para atendimento de seu filho Carlos, de 10 anos, pois recentemente foi diagnosticado com depressão. Preciso de dicas, se puder me ajudar. Sou de Quintana, interior de São Paulo. Desde já agradeço. Pois bem, vamos então explanar esse e-mail da Maiara, né? Mando um abraço aí para a turma de São Paulo que me acompanha, tá bom? E é o seguinte, anamnese é um assunto um tanto quanto muito munido de minúcias, de pormenores, né? Então, devido a isso, a matemática que eu não vou me limitar a um único vídeo, tá? Aqui vai ser a parte 1 acerca dessa temática e teremos aí a parte 2 e, se necessário for, a parte 3. Certo? Porque eu gosto realmente de explanar a temática de modo minucioso, para que fique o mais abrangente possível. Pois bem, ela trouxe o caso, mas vale a pena explorar a temática. E aí depois, claro, eu vou trazer um exemplo de um caso, né, já montado, e enfim, para que possa haver uma compreensão clarificada desse processo de anamnese, né, justamente por meio de um estudo de caso. Mas vamos lá falar da anamnese em si, tá? A anamnese, no âmbito aí da psicologia, no âmbito da psicanálise, é uma entrevista, né? A anamnese é uma entrevista para que posteriormente o profissional ele possa intervir apropriadamente, intervir de maneira mais acertada possível, né? Então, a anamnese é de fato um instrumento muito fundamental, muito essencial de trabalho, né? Para o psicólogo, para o psicanalista, enfim. Então, gente, qual que é o objetivo da anamnese, né? Vejam, o objetivo da anamnese é justamente reconstruir a história do sujeito, né? Então, na anamnese vai se haver aí uma conversa, uma entrevista, uma coleta de dados mesmo, né? Para que daí então o profissional ele tenha subsídios, sabe? Para poder entender esse sujeito de modo abrangente e daí então traçar um plano, né, analítico, um plano de análise ou um plano psicoterápico, entende? Então vejam, a anamnese não é algo assim específico da psicanálise. Cada abordagem tem uma maneira e um formato particular de anamnese, mas, no entanto, a anamnese é um instrumento que é utilizado pelos psicólogos no geral, justamente porque é uma ferramenta crucial, sabe? Então, vamos lá. Tá, Carla,
Anamnese, da onde vem esse nome? Por que não entrevista inicial? Porque essa entrevista inicial recebe esse termo, né, para daí então aparelhar, né, a entrevista inicial de modo mais articulado. Vejam bem, o termo vem do grego, tá? Então, ana quer dizer remontar e mnesis quer dizer memória. Então é tipo remontar a memória, sabe? Remontar a memória desse paciente, né? Por meio justamente dessa entrevista, por meio, né, de uma, como é que eu posso dizer? Por meio de uma sessão de análise ou uma sessão psicoterápica mais diretiva, tá? E aí a gente vai ver o porquê que é mais diretiva, certo? Vejam, a psicanálise tem aí a anamnese como um instrumento muito importante para uma evocação voluntária do passado, sabe? É de fato algo provocado, algo direcionado pelo psicanalista justamente para a coleta de informações que será pertinente para se traçar um plano analítico, sabe? Então vejam, quando trata-se aí de profissionais inexperientes como eu, né, que ainda estou na faculdade, que ainda sou estagiária da clínica escola, né, para a gente que é inexperiente na prática clínica, é bastante importante o cuidado, sabe, com essa entrevista, justamente para não transformar essa anamnese em tipo uma investigação, sabe? Uma investigação policial. Essa entrevista, ela é na verdade uma técnica de conversação, tá? Em que o objetivo dessa técnica é justamente possibilitar o psicólogo a uma busca de informações ou de dados, né, a respeito desse paciente, certo? Então vejam, essa anamnese, ela tem aí 2 cortes. E aí a gente vai ver esses cortes mais detalhadamente nos próximos vídeos, tá? E aí esses cortes, eles são nomeados como um corte longitudinal, que seria aí um corte biográfico, né, que a gente vai entender isso minuciosamente, e um outro corte transversal, que daí esse corte é o chamado corte do momento. Então, a coleta de informações vai focar na biografia, na história de vida desse sujeito, né, e o outro é o corte do momento, sabe? Onde a informação coletada será focada, né? As perguntas feitas, na verdade, serão aí focadas no dado momento desse paciente, o momento atual que este paciente está aí experienciando, certo? Então vejam, como eu falei, a psicanálise trabalha com associação livre, né, onde o paciente ele traz suas demandas, mas, no entanto, nesse momento de anamnese, esse momento ele vai ser munido de uma maior diretividade, sabe? Ou seja, o profissional vai direcionar muito mais do que o paciente trazer suas demandas. O profissional vai direcionar, né, porque ele precisa escutar, fazer a escuta, né, de informações que serão importantes nesse momento. Por quê? Porque lacunas precisam aí ser preenchidas, certo? Então, para que essas lacunas sejam preenchidas, é necessário que haja
perguntas concernentes a estas lacunas que precisam ser preenchidas. E é por isso que nesse momento é o psicólogo, é o profissional, o psicanalista que vai direcionar, sabe? Mas vejam, o profissional precisa ter uma sensibilidade, certo? Para perceber o momento oportuno em que ele deve manter a atitude adotada ou então mudar a atitude. Então, num dado momento, ele adota uma atitude mais diretiva de perguntar, né, para que o paciente fale o que ele... para que o paciente expresse informações, né, que será importante para que esse profissional entenda as demandas, a história de vida desse paciente. Mas aí é importante a sensibilidade para perceber o momento certo, né, para mudar o momento certo, de mudar essa atitude, para daí então calar-se e escutar esse paciente. Porque de repente o profissional ele faz uma determinada pergunta e essa determinada pergunta remete ao sujeito coisas muito abrangentes e complexas. E aí é um momento em que é importante o silêncio do profissional para que esse paciente, claro, dentro do seu tempo, possa daí então expressar o que ele precisa expressar e o que ele quer expressar nesse momento, certo? Então, gente, a entrevista inicial, ela é de essencial importância, porque é nela que o profissional vai perceber a primeira impressão que o paciente vai despertar, né? Ou seja, é o momento que ele vai poder perceber, ter aí a primeira impressão com relação à contratransferência, né? Ou seja, é o momento que ele percebe a transferência, né, desse paciente, a transferência primária, a transferência que eu digo nesse momento primário, nesse momento inicial, ela já pode sim acontecer, e aí é o momento em que o profissional ele vai poder ter a chance de perceber o que é que nele esse paciente desperta, a primeira impressão que ele vai ter desse paciente, né? É o momento em que a linguagem corporal também é observada, as roupas, os gestos, né? A maneira peculiar desse paciente ficar quieto, desse paciente se mover, todos esses pormenores falam, sabe? E aí quando eu falo da roupa, eu me refiro, não é a questões moralistas, tá? Se a roupa é curta, ou se a roupa é isso, ou se a roupa é aquilo outro. Não me refiro a isso. É porque às vezes o paciente fala por meio da roupa. Uma camisa, por exemplo, pode trazer uma frase ou pode trazer um desenho que vai dizer muito sobre esse paciente, né? Então é um momento crucial, né? Para se observar o que é que esse paciente verbaliza e com que ritmo esse paciente verbaliza, né? É o momento em que as características da sua linguagem serão aí avaliadas, né? Ou seja, ele se expressa com clareza, né? Ou a sua expressão verbal é aí munida de uma confusão, porque se for um discurso confuso, é o momento em que você pode daí então formular primeiras hipóteses com relação, por exemplo, à estrutura fundante da personalidade desse sujeito, né? Se ele traz uma expressão verbal munida de uma confusão acentuada, ele pode estar aí aparelhado por um surto psicótico, por exemplo, sabe? E aí é o momento em que você vai observar quais são os termos que ele prefere. São termos imprecisos, né? Ou são termos ambíguos?
né? Qual que é o tom da voz que esse paciente usa? Esse tom de voz entorpece, né, a comunicação. Às vezes o paciente fala tão baixo que você não consegue compreender o que ele está falando. O meu segundo paciente na clínica escola, né, o meu segundo paciente da clínica escola, a qual eu estou estagiando, né, lá na faculdade onde eu estudo, ele tinha uma expressão, assim, um tom de voz, uma expressão verbal muito confusa, um tom de voz muito, digamos, brando, que entorpecia de modo significativo a comunicação dele, sabe? Ele estava aí em surto, né? E por isso ele trazia essas caracterizações, sabe? Ele trazia aí essas caracterizações que no discurso, no tom de voz, na expressão verbal, sabe? Que que são aí caracterizações propícias mesmo, sabe? São propícias de uma pessoa que está em surto. Ele de fato estava em surto. A gente debateu o caso na supervisão e chegamos à conclusão que as características que o muniam, sabe, era de fato uma caracterizações pertinentes a uma pessoa que estava em surto. Então, por isso é muito importante essa entrevista inicial, por isso é muito importante essa anamnese, sabe? Quanto ao conteúdo das verbalizações, é importante levar em conta quais os aspectos, né, de sua vida que esse paciente ele escolhe para começar a falar, né? Quais os aspectos da sua vida que ele toma como muito significativo para começar a falar sobre os mesmos? Quais os aspectos da sua vida que ele vem aí a se referir preferencialmente, né? Quais são os aspectos que provocam bloqueio, né? Quais são os aspectos que provocam aí ansiedade, né? E aí isso é importante para daí então ser pontuado, né? Para daí então para daí então descrevê-los na evolução para serem trabalhados, sabe? Então, a entrevista inicial, ela é importante, ela é muito importante para extrair certas hipóteses, sabe, da sequência temporal, ou seja, como foi esse paciente, como é esse paciente e como será esse paciente. E aí, quando eu falo dessa sequência temporal, eu falo a nível, como é que eu posso dizer? Eu falo a nível literal mesmo, né? Porque a gente sabe que o inconsciente, ele é atemporal, não é? E daí fatos vivenciados na infância serão pertinentes e serão influenciadores de condutas nesse presente, né? Então, é importante, sabe, essa entrevista inicial para extrair certas hipóteses da sequência temporal, ou seja, como foi esse paciente, como é esse paciente e como será esse paciente. Tratando-se de uma criança, que é o caso aí trazido por Maiara Oliveira, né, o filho aí de Isabel, que tem 35 anos, o seu filho tem 10 anos, né, pré-adolescente, e aí, tratando-se da criança, do pré-adolescente, a entrevista inicial, ela deve também acontecer com os pais do paciente. E aí, esse momento é importante
para perceber o modo de relação. Esse momento é importante para perceber o modo de vínculo dos pais, certo? Entre os pais, que eu digo, entre o pai e a mãe, sabe? Como também o modo de relação, de vínculo entre os pais e esse filho. Vejam, o psicanalista Donald Meltzer, psicanalista britânico, né? Ele usava uma técnica na entrevista inicial, tratando-se aí das crianças, que era a de primeiro fazer a entrevista inicial com o paciente, ou seja, ver primeiro o filho para depois ver os pais, sabe? Porque às vezes os pais levam o filho a um psicólogo alegando certos sintomas, né, nesse filho, e muitas vezes esses sintomas não são do filho, sabe? E sim dos próprios pais que projetam nesse filho esses sintomas, sabe? Então, antes de entrevistar os pais, o psicólogo entrevista primeiro o filho para depois entrevistar os pais. Por que não o contrário, né? Primeiro os pais e depois os filhos. Bom, é para que a escuta ela não fique delimitada pelo que os pais trazem do filho, sabe? Então, se o paciente desse profissional será o filho, então é importante escutar primeiro o filho, segundo o Donald, né? Para que o psicólogo ele possa avaliar os pormenores que permeiam a personalidade, o comportamento, os atos e atitudes da criança, e aí ele possa vir a ter uma percepção límpida do paciente, sem interferências daquilo que porventura os pais tenham trazido, né? Se os pais fossem atendidos primeiro, isso aí é uma concepção do Donald, tá, gente? Se os pais fossem atendidos primeiro, essa percepção poderia estar não tão límpida assim, né? Mas poderia estar aí sob a interferência do que o profissional escutou dos pais acerca da criança, sabe? Então, gente, eu vou me ater aqui, tá bom? Para não deixar o vídeo muito longo, saturado de informações, mas eu continuo, tratando-se da playlist Carla Responde, eu continuo, tá bom, trazendo elucidações acerca da anamnese, justamente como eu falei, para se ter uma compreensão abrangente, tá bom? Acerca dessa temática, tá certo? Bom, na tela final vai aparecer aí para você o meu canal primário aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro da psicologia, né, temáticas variadas dentro da psicologia e vou para além da psicologia, certo? Não me atenho só à psicologia, tratando-se do canal Mente Aberta. Então, se você tem interesse, vai lá, certo? Conhece lá o canal. Se achar legal a proposta do canal, se inscreve lá também, tá bom? E aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, tá certo? Mas você encontra aí as minhas redes sociais, onde você pode me adicionar, pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos. Eu não respondo mensagens via redes sociais, por falta de tempo mesmo, tá bom? Só respondo por e-mail e por ordem de chegada, mas pode me adicionar, pode seguir para acompanhar de perto, tá bom? Os meus projetos. E você vai encontrar aí o meu blog também, do Caos ao Nirvana, um projeto novo, então se você também tem interesse em conhecer esse novo projeto, entra lá, conhece lá, tá bom? É isso, gente, obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.